Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicada. Mais um dia da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler primeiro livro de Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo de número 10. Vamos lá? Estes foram os 4 filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Zinron. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefe dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uz foi Isaías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes, que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Isacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de família. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliefaz, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de família e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Quená, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Zupim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aser. Estes foram os filhos de Naphtali: Jadiel, Gunim, Jessé e Zilém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã Upim e Zupim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Zeres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Malá. Estes foram os filhos de Zemida: Aian, Siquém, Ligue e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Zutela, que foi o pai de Bered, pai de Tate, pai de Leada, que foi o pai de Tate. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens das cidades de Gade, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Pai de Zaabe, pai de Zutela. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Zeera. Foi ela que fundou Bet-Aron Alta e Bet-Aron Baixa, e também Uzen-Seera. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezef, que foi o pai de Telá, pai de Tan, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gesser, os seus povoados, a oeste de Siquém, e Aia, com seus povoados,
A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nestas cidades. Estes foram os filhos de Azer, Imna, Isvam, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Zera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Bizavite. Eber gerou Jaflete, Zomer e Otão, e a irmã dele Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Passaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Zomer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Ele, irmão de Somer, Zofá, Imna, Zeles e Amal. Estes foram os filhos de Zofá, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Ingra, Bezer, Od, Zamá, Zilza, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ulá, Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Bela, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aara, o terceiro, Noa, o quarto, Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá, Adar, Gerá, pai de Eude, Abzua, Naamã, Aoa, Gera, Zefufá e Umrão. Estes foram os descendentes de Eude, chefe das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manate. Naamã, Aias e Gera, este Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Bara, Zarim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ela gerou Jobabe, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeú, Zaquias e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de famílias com Uzim. Ele gerou Abitute e Eupal. Estes foram os filhos de Eupal, Eber, Mizan, Zemed, que fundou Ono e Lod com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate, Aiô, Zozaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá. Foram descendentes de Berias, Zebadias, Mesulão, Isiqui, Eber, Ismerai, Uzias e Jobabe. Foram descendentes de Eupal, Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Zilitai, Eliel, Adaías, Beraias e Zitrate. Foram descendentes de Simei, Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, e Fideias e Penuel. Foram descendentes de Zazaque, Zazerai, Zearias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre. Foram descendentes de Jeroão. Todos estes foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maca, e de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aió, Zequer, e Micloque, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes, em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal.
O filho de Jonatas foi Meribaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Tom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Binéa, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa. Pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Azircão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Enã. Todos estes foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifete, o terceiro. Os filhos de Euão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos estes foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo de número 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros voltaram às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Oni, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filhos de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel, os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Azenua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, de Micre, e Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Do sacerdote Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passu e bisneto de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, neto de Jacera, bisneto de Mesulão, trineto de Misilemite, tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Azube, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um Merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filhos de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias e neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filhos de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe Acube, Talmon, Aimã e os irmãos dele, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Zalum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá, e seus parentes. Os coreitas, guarda das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados
nas genealogias dos seus povoados era de 212, e eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho de Coreita Zalum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo o sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maca e de seu filho mais velho Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabate, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi filho de Jonatas, Meribaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Binéa, cuja filha foi Refaias, e filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se nela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul,
pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul, de seus filhos, e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.